Mercedes é um texto que eu quis escrever experimentando uma coisa que para mim seria muito nova, que é uma linguagem randômica, ou seja, uma linguagem em que os temas e as situações sejam casuais, ou aparentem ser casuais, porque, enfim, na criação estética nada é absolutamente casual, por mais que essa seja a vontade do Criador. Então, nesse sentido, eu queria contar uma história e que essa história acontecesse em tempos diferentes e esses tempos eles se interpenetrassem. Então, foi assim então que nasceu a ideia inicial para Mercedes. Isso é um dado. O outro é que quando eu comecei a escrever, eu senti necessidade de voltar ao tema para os anos da ditadura militar, rever esses momentos que eu já havia feito de uma outra maneira em um outro texto mais antigo, que é o Desgestar. É um texto de juventude, nesse caso, em que eu apresento um tema com jovens poetas, rebeldes. Eu queria voltar a esse tema. Obviamente que voltar a esse tema com o olhar que eu tenho hoje. E rever um pouco o que representou ou o que significou esse período de ditadura militar, sem nenhum juízo de valor. Não quero fazer juízo de valor, verdade. Até porque, com o olhar que eu tenho hoje, o que eu posso perceber é que aqueles que combateram a ditadura militar só não conseguiram ainda implantar uma ditadura porque nós estamos vivendo, amadurecendo um sentimento democrático. Não houve espaço para isso ainda, mas que eles tentam. Ou seja, não quero saber de ditadura de direita nem ditadura de esquerda. Mercedes o que mostra é isto. Os perigos que as ditaduras, quaisquer que sejam, representam para cada um de nós. Eu sempre tive uma vontade, assim, enquanto artista, de fazer um espetáculo que falasse de ditadura militar no Brasil. Eu tinha vontade de me debruçar sobre essa história, sobre esse período da história brasileira. Eu tinha vontade de ler, de saber o que tinha por trás dos bordões conhecidos da época. Enfim, eu queria pesquisar esse período, mas queria pesquisar e criar algo sobre.
Mas ao mesmo tempo que eu tinha muita vontade de fazer um espetáculo que falasse da ditadura, eu também tinha muito medo. Lutou corajosamente com seus companheiros pegando em armas e pondo em risco a própria vida. No momento que a propaganda oficial afirmava que não havia espaço para dissidência. E tudo se resumia na única frase, curta e lapidar: Brasil, ame ou deixe. E quando eu comecei a ler Mercedes, eu me apaixonei. Eu me apaixonei assim, nos primeiros textos, nas primeiras linhas, eu me apaixonei, porque eu vi que eu tinha achado o espetáculo que eu queria fazer sobre ditadura, mas que não ficava remoendo ditadura. Na verdade, como uma das falas da peça diz, Mercedes é um nome e uma fantasia ao mesmo tempo. Pois o senhor fica sabendo que se não houvesse humanidade, a Terra não estaria melhor para se viver. Mas qualquer lugar do universo, onde o pulso nacional americano tem metido os pés, é um lugar decente. E o que eu acho que a personagem descobriu é que ela pode lutar contra tudo, contra ditadura, inclusive, contra repressão, contra censura, contra várias coisas. Mas uma coisa que ela não pode lutar contra é contra o tempo. É o tempo